É tão católico, mas tão católico que está divulgando a fé dos outros. Como ser igreja doméstica? Como ser igreja em casa? O manual do ministro da Igreja Doméstica traz todas as informações para você ser igreja na sua casa e não errar em nada, cumprindo os preceitos da Santa Igreja de 2000 anos. O manual do ministro da Igreja Doméstica está na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Edições Sagrada Face de Tours, livros para a sua salvação. Você não pode ler um livro de magia, por exemplo, porque qualquer livro que tenha magia, apesar do que diz o Padre Mito, simplesmente está falando de outra religião e não a sua. Aí diz, mas o autor daquele livro é católico, certo? Então não interessa, se ele fosse católico ele não escrevia um livro de magia, ele escrevia um livro sobre santos então, né? É tão católico, mas tão católico que está divulgando a fé dos outros. Tá vendo? E faz livros e mais livros e mais livros, como tem vários aí, né? Na Inglaterra é celeiro dessas tranqueiras, né? Livros e mais livros, depois atrás disso vem filmes e mais filmes. E aí o cara é fã dessas coisas, não devia nem ter lido, porque é padre, entre aspas, deveria ser pelo menos. O indivíduo lê esse negócio, sai, vira fã e sai divulgando que os católicos podem ler, porque lá tem vários valores cristãos. É mesmo? É mesmo? Poxa vida, então quer dizer que nós precisamos ler O Senhor dos Anéis e para ver valores cristãos. Não podemos ler, por exemplo, o Diário de Santa Faustina. Não podemos ler, por exemplo, História de uma Alma de Santa Teresinha. Não podemos ler, por exemplo, Confissões de Santo Agostinho e tantos outros. Não vamos procurar os valores cristãos no paganismo. Porque lá tem valores, mas que bela porcaria, de que adianta simplesmente criticar a teologia da libertação e estar até o pescoço na teologia da libertação. Aí quando o professor Emílio fala, cuidado com o que vocês assistem por aí, não deviam assistir nada dessa gente que diz que rei, Bergoglio é nosso rei, aí então a pessoa fica, o professor Emílio é radical, até sai da TV Nossa Senhora, tem gente que sai, mas olha só o naipe do indivíduo. Olha só, e depois não quer que eu fale a verdade da vida? Estou falando por bem de vocês. Eu tinha uma estante com centenas de livros, você já conhece a história, eu joguei tudo fora, o melhor da cultura, e não tinha Senhor dos Anéis. Melhor da cultura, joguei tudo fora, o melhor do lixo. O melhor do lixo foi para o lugar que era o dele, o lixo. Jogamos no lixo. Isso inclui DVDs e CDs também, uma grana, como foi... anos e anos colecionando. Aí o Senhor abriu nossos olhos. Eu já estava na Igreja Católica Apostólica Romana militante, já estava ali o tempo todo, indo mesmo para pastorais, não ia só a missa domingo mais. Aí nessa altura eu já estava militando. Aí teve um que falou assim para mim, você vai pela cabeça de padre aí. Então, se eu fosse pela cabeça de padre aí, eu simplesmente guardava todos os livros, comprava mais um monte, como por exemplo o Senhor dos Anéis, talvez eu comprasse até o Harry Potter. Será que o Harry Potter também não tem nada assim cristão? Se a gente procurar, lá no meio a gente deve achar alguma coisinha, não é mesmo? Tenha dó, né? Mas tenha dó, com tanta coisa boa da nossa Santa Igreja para a pessoa ler, e tem que ler esse tipo de coisa. Isso é literatura do mundo. A Santa Teresa d'Ávila lendo romances de cavalaria da época dela, isso lá, século XVI, e ela se arrependeu profundamente, ela recomendava que ninguém lesse, porque aquilo fez muito mal para ela. Dom Bosco recomendava que queimassem os livros. Dom Bosco, século XIX. São Dom Bosco, ele simplesmente recomendava que se queimassem os livros. Imagina se ele tivesse acesso aos CDs, DVDs que nós já tivemos, a internet hoje em dia, então, calcula. E que ele não falaria, né? Então, a internet tem que saber usar, gente, porque tem uma deep internet agora aí, que eu não sei como é que entra, não quero nem saber, não procure saber, porque é só coisa pior do que o que você já vê. Então, meus irmãos e minhas irmãs, buscar o reino de Deus não é buscar no mundo, nas pessoas e nas coisas que o mundo está nos mostrando. É buscar na igreja. O caminho para o reino de Deus passa pela igreja verdadeira, católica, apostólica, romana, que hoje está nas casas, nas igrejas domésticas.
Esse é o caminho certo, sem erro, seguindo a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e Sagradas Escrituras. Esse é um caminho certo, um caminho assim, sem erro, sem fora nenhum. Pode seguir que esse caminho é seguro. Seguro para a nossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja está dividida, é o final dos tempos, o Senhor está voltando, vem se preparar com a gente na paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Não deixe de ser católico, reze em casa para a sua salvação e vem rezar junto conosco, 18 horas todo dia ao vivo, terço, Santo Terço Mariano, e todo domingo, 9 horas da manhã, temos a comunhão espiritual. Reza com a gente, o endereço nosso está aqui na descrição do vídeo e também aqui na parte de baixo. Vem rezar com a gente!